chegando com o seu programa, o BH Esportes. Aquele que você mais vê, mais gosta, isso basta para nós. Obrigado, viu? Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente tem muita coisa para falar no campo de especulação ainda, muita especulação. É só especulação praticamente. Só quem comprou até agora é o Palmeiras. O resto do Brasil está tentando agilizar contratações, empréstimos, trocas, vendas, para que janeiro, quando as equipes voltarem, os seus treinadores já possam ter pelo menos a grande maioria na mão, 70%, 80% do elenco pronto para pré-temporada. O resto vai aquele famoso trocar pneu com o carro andando ou abastecer o carro com ele andando. Abastecer é um pouco mais fácil, trocar pneu é um pouco mais difícil, mas eu já vi trocar pneu com o carro andando. Já vi, é difícil, mas é possível. Aqui não é diferente, nem com o Atlético, nem com o Cruzeiro, muito menos com o América. Sobre isso, a gente vai conversar com você. E a decisão ontem, lá no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, uma decisão marrenta, como toda decisão sul-americana, como toda decisão de Libertadores, de sul-americano, de decisões nos países sul-americanos, foi uma decisão marrenta, uma decisão brigada, lutada, garimpada, suada, e que eu acho que acabou premiando aquele que foi melhor durante a competição e foi melhor boa parte do jogo. Boa parte do jogo, que foi o River. Foi um jogo que, na minha opinião, o europeu está acostumado a ver. Fala, não, o europeu vê mais qualidade. Vê, não, mentira. É uma ou outra partida. Daquele jeito o europeu gosta. O estádio estava lotado, o que tinha de argentino que mora na Europa e lá na Espanha, onde existem mais argentinos na Europa, eles estão, a grande maioria está na Espanha, e o argentino foi com força. E aqueles que saíram, desculpe, aqueles que saíram daqui não, desculpem, lá de Buenos Aires, que saíram da Argentina e foram ver o jogo, aqueles ficaram em lugares separados da torcida argentina europeia. Ficaram em lugares separados. Torcedores do River de um lado, do Boca do outro, que saíram da Argentina para ver o jogo. E aqueles que moram na Europa, em outra parte do estádio. Foi um espetáculo que acabou sendo bonito. O vexame da transferência acabou sendo um espetáculo bonito, eu gostei do que eu vi. O jogo é aquilo mesmo, não tem como ser diferente. E o título ficou com quem deveria ter ficado, que foi o River, que fez a melhor campanha e foi melhor no jogo ontem contra o Rola. Aqueles 3-1, o terceiro gol foi um terceiro gol de um risco calculado, sabendo que ia tomar. Ou empato, ou eu tomo o terceiro. E quase empatou. E quase empatou. Bateu no pé da trave, se a trave tem pé. Se a trave tem pé, bateu no pé da trave e na volta o gol. Quer dizer, foi aquele risco calculado. Se manda, vai embora o goleiro para a área, porque ou você ajuda a empatar o jogo, ou toma logo o terceiro. Tomou o terceiro. Mas ficou mal? Não, não ficou. Foi justo? Foi justo. Poderia ter sido do Boca? Poderia. Se fosse o Boca ou o River, a gente poderia falar assim, o Boca fosse campeão e não o River, a gente poderia estar aqui falando, poderia ter sido o River, mas está bem com o Boca, pela luta, pela entrega, pela tradição, enfim. O resultado ficou bem com o River, mesmo porque foi o time que mais mereceu e acabou vencendo. O treinador do River é um treinador novo, mais vitorioso. O treinador do Boca, não sei se vai continuar no Boca? Acredito que não. Mas o futebol argentino é aquilo ali. E foi bom para o europeu ver. O europeu, é bom ele acostumar, ele ver de onde saem os jogadores dele.
ver clássico como Boca e River, poderia ver, quem sabe, um Atlético Cruzeiro no Santiago Bernabéu, um Flamengo e Botafogo, um Corinthians e Palmeiras, um Grêmio Internacional lá, como acontecia, o Maurílio sabe disso, nos torneios de verão, lembra, Maurílio? Uhum. Que lotava os estádios, né? E era uma oportunidade de a gente ir para a Europa, né? E clássicos nossos, lá. Clássicos nossos. Só que naquela época, lá. Os jogadores lá estavam voltando de férias, o nosso aqui exatamente, foi quando a Europa acordou para o futebol brasileiro e começou a levar todo mundo. Então, o europeu que esteve no Santiago Bernabéu e que viu o jogo foi transmitido para lá e para o mundo inteiro, ele viu de onde saem os jogadores que fazem o futebol europeu. A grande maioria do futebol sul-americano, a Argentina nos representando. A grande maioria, eles viram de perto e participaram da festa. Então, sobre isso e essas possíveis transações, tudo que está acontecendo no fantástico mundo da bola, nós vamos falar a partir de agora, né, doutor? Sim, senhor. Eu te peço licença para fazer 3 registros sucintos. Primeiro, não é jabá não, né? Não é negócio de jabá. Eu gostava de carne de jabá, mas esse aí, o popular aí, eu não comum com ele. Vamos lá. Primeiro é que o Paulo César Oliveira, o PCO, meu amigo Paulo César de Oliveira, que tanto fez que virou jornalista. Ele queria ser jornalista, virou jornalista. Por persistência, mas é um cara do bem, um cara do mal. Do bem. Ele ainda é presidente do sindicato? Não, ele trabalha numa opção de turismo, bares. Ele é society, né? Paulo César Pedrosa? Não, Paulo César de Oliveira. Ah, é o Mal Pedrosa também, é seu amigo. Também é. Infelizmente eu tenho um grande ciclo de amizade. Paulo César de Oliveira? Se você me permite, ele é um chato de galocha. Mas eu gosto dele. Seu amigo. É meu amigo e é um cara do bem. É do bem, mas é chato. Pode ser. Aí cada um tem um conceito subjetivo de cada um. Tá agora, certo. Ele está lançando aqui pertinho de nós, aqui no Santa Catarina, o 3º livro dele pelos 50 anos de jornalismo que ele mantém em Minas Gerais. Então, felicidades para ele, que ele continua sendo o cara porreta. Parabéns para ele. Porreta que ele é. Segundo é o PCO. É o PCO. Segundo que eu, como advogado, não tive o prazer de participar de mais um aniversário de formatura que aconteceu no sábado agora, 46º aniversário de advogado. Quer dizer, eu estou velho na profissão também. Quero mandar um abraço para o Arnaldo Godoy, que é o cara que... É o vereador? Arnaldo, ele formou... Eu estou errando todas, hein? Mas ele é o cara mas que... Mas você me traz os nomes tudo igual? Eu estou indo na cachola, eu estou bem com ela. Ele é o cara que formou junto com ele e está... Então é o cantor? Não, ele está com o burrinho na sombra, está com muito dinheiro, então ele faz questão de reunir a turma todo ano para festejar mais um ano de formatura. Aconteceu no Minas 2 e deu oportunidade de a gente ver gente para todo lado do país, até ministro lá do Supremo Tribunal Federal. E o 3º é o Troféu Guará, que você deve ter mandado seu voto. O Troféu Guará que está sendo votado agora. Exatamente. Com uma tendência lá, eu vi lá o zoom, lá, a fumaça, está muito para o Cruzeiro esse ano, até porque o Cruzeiro teve grandes conquistas. Mas é uma festa que participa todo mundo da imprensa brasileira, mineira e principalmente a brasileira que também trabalha por aqui. Esse troféu a imprensa vota. Os outros que eu conheço aí... Não. Antigamente tinha, Afonso, cada emissora tinha um concurso. Aí você elegeu um amigo, então você era amigo do amigo e tinha uma cabalação de voto danada. Vota no fulano, porque o fulano é bom de bola, ou então ele vai ser. Então, mas isso não é diferente da política normal. Não, é igualzinho. Ainda acontece isso, mas é muito menor escala. Né? Você vota no meu amigo, vota no tio da Matia. É o que mais acontece. Mas é o lobby, né? Isso existe no Brasil inteiro para qualquer negócio. E a gente tá aí, eu vi hoje uma entrevista do Marcos Salum. Eu vi, uma forte, hein? Ele falou, o Rafael Moura foi o culpado pelo desastre do América. O presidente, ele teve uma grande parcela de culpa, mas culpado direto. Não foi só ele, não. Isso aí, a minha discordância foi isso, porque ele falou que o América perdeu a classificação só naquele jogo. Não foi.
importantes realmente, o América poderia ter vencido. Houve um episódio inusitado, né, de amarelamento. Para mim, o He-Man amarelou. E eu falei isso aqui na primeira hora. Ele disse que o Juan telefonou para ele chorando depois do jogo, dizendo que... Ele era a segunda opção. Segundo, que o He-Man pegou a bola e deu para ele. Bate aí, bate aí. Agora, a explicação do He-Man nas redes sociais foi de que ele quis prestar uma homenagem. Pelo amor de Deus. Foi um ídolo dele. E o América está agora naquele caminho de volta. Agora tem que juntar os cacos e começar tudo de novo com um orçamento muito pequeno e entrar naquela batalha que ele sempre já está até acostumado a estar. Ou seja, tentar voltar para a primeira divisão com um orçamento bem pequeno, reiterando a norma Givanildo, né, que está aí, vai ficar aí e já é uma esperança do time americano. Boa noite a todos. Essas 2 semanas próximas, né, de hoje, dia 10 até o dia 21, acho que vão ser semanas de novidades. Decisivas? Não, decisivas não, mas de hora que começam as novidades, porque até o Natal, até dia 21, depois disso, até depois do Réveillon, dá um marasmo, o pessoal viaja, vai para as festas de final de ano, mas essas 2 próximas semanas, já que o futebol brasileiro está fora de Mundial, tem amanhã apenas a final depois de amanhã, quarta-feira, a final da Copa Sul-Americana, em que só o Atlético Paranaense está envolvido, então acho que a maioria dos clubes vão se movimentar muito nessas 2 próximas semanas, contando com essa e a próxima. O mercado vai esquentar e a gente vai ter muita troca entre atletas, entre clubes, por falta de dinheiro. A grana está curta. A grana está curta para todo mundo. É o que eles chamam de criatividade. Uns são bons, outros são muito ruins. Mas vão ter que ser muito criativos, vão ter que analisar bem o que precisam e o que podem descartar. Porque às vezes descartam um atleta que seria muito importante. Eduardo, eu estava ouvindo vocês hoje, 98 Futebol Clube, não, 98 Esportes. Não, 98 Esportes. No comando do Everton, com você, o Ale e o CJ, só que hoje o CJ estava de férias, né? Não, tá viajando. Está viajando. Amanhã está de volta. Eu estava ouvindo uma discussão de vocês que eu achei interessante, mas me veio na hora que se eu estivesse lá eu ia colocar para vocês na mesa. Vocês estavam falando de moeda de troca e pegaram de perto o Atlético. Aí o Everton falou de Dodô. O Dodô é moeda de troca? Ele é moeda de troca com Fortaleza. Quem é que de Fortaleza interessa o Atlético? Não é só com Fortaleza. Não, aonde você acha que... Qual o outro clube do Brasil vai trocar Dodô por um grande jogador? O Atlético, muita gente não imaginava que ele fosse no Fortaleza buscar o Edinho, por exemplo, né? E foi lá e buscou. Mas você pode acontecer. Imagina um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo, um Vasco. Não, você está falando Vasco, eu imagino. Aqui, talvez buscar o Dodô. E quando fala assim, moeda de troca, eu imagino. Bom, moeda de troca com Fortaleza. Porque o Fortaleza quer o Dodô. Ele quer o Dodô. Então, esse é uma moeda de troca com Fortaleza, porque o outro não quer, não. Com Fortaleza mais de perto. Fortaleza talvez seja o mais interessado, porque o Dodô fez uma grande Série B. Acho que o Atlético vai ter muita dificuldade nisso aí. Com o Dodô, acho que não vai ter dificuldade, não. Até ficando no Fortaleza mesmo. O Fortaleza dando uma compensação financeira, ou então abatendo em alguma coisa do Edinho, que está aqui no Atlético, o Atlético ainda não pagou. Mas também não jogou, não. Não jogou. O Dodô, claro que o Fortaleza é o maior interessado, mas a gente acompanha pouco a Série B. Eu vi poucos jogos do Fortaleza, mas os dirigentes dos outros clubes estão de olho, né? Tem gente que é paga para assistir e muitos dirigentes viram o desempenho do Dodô. Eu acho que a moeda de troca do Atlético está no time titular do Atlético, ali. Eu acho que a gente, por exemplo, o Serginho fez uma grande Série B do América, mas é porque é aqui. Quando joga no Fortaleza não serve. Se é aqui no América, serve. O Palmeiras não podia pegar o Serginho, campeão da Série B pelo América. Não, mas eu não estou falando de Serginho porque eu gosto do Serginho. Do Dodô eu não gosto. Bem, você viu quantos jogos do Dodô dele não gosta.
Você está analisando o Dodô do Atlético? Não, eu vi o Dodô toda vez que eu vi o Fortaleza jogar. Eu vi o Dodô. Você não viu? Eu vi. Eu estou sendo sincero. Eu tô sendo sincero. Você vê e eu não vi. Não, eu não vi nenhum jogo. Mas eu vi sentado em casa. Que bom que você viu. Eu estou sendo sincero, eu não vi jogo do Dodô. Porque para criticar o Dodô, porque é muito ruim. O único Dodô que eu posso criticar é o do Atlético. E esse é muito fraco. O do Fortaleza. É esse que eu vi jogar. Então. Aí o do Fortaleza eu não vi jogar. E são 50 jogos do cara. Então eu não posso analisar o cara do Fortaleza. O Marcos Rocha do Atlético, tu tava querendo dar. De repente ele foi para o América e virou o Marcos Rocha que a gente conhece hoje. Não, o Dodô não. O Dodô tá aqui tem 300 anos. Tá. Às vezes é falta de chance eu não vou analisar o Dodô do Atlético, porque faz muito tempo que eu não vejo. O do Fortaleza, eu não vou sentar aqui e não vou fazer a sacanagem de falar que ele é o mesmo do Atlético. Não vou fazer isso. Então, talvez outros clubes tenham visto, o Dodô realmente tenha jogado bem, tenha chamado a atenção e quem sabe ele não vira uma moeda de troca, uma boa moeda de troca. Então eu não vi. Eu vou ser de novo, você me instigou aqui na semana passada, ou retrasada, não sei, não me lembro, e hoje eu vou de novo contrariar isso aí e bancar o que eu estou falando. Você me fez bancar na vez passada, quando eu falei, Marques é o diretor do Atlético. Se você banca isso, Marques é o diretor, se você o banco. Tudo bem, você bancou que o vencedor de Boca e Cruzeiro seria o campeão da Libertadores e não foi. Mas você só lembra o que você acerta, o que você erra, que a maioria você não Eduardo, você não traz. Não estou falando de jogo, agora eu estou falando de figuras. Mas chute do mesmo jeito. Então eu vou bancar. O Dodô tem mercado lá no Fortaleza. Eu vou bancar. Eu vou bancar porque eu vi o Dodô jogar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Daqui a pouco nós vamos falar que o Carlos é moeda de troca. Não. Ela vai falar que o Yuri é moeda de troca. Moeda de troca no Atlético, para mim, está no time que está jogando. Você está falando de Carlos, que não jogou nada, de Yuri, que nem do Atlético então são comparações que não cabem. Não faz o menor sentido. O Carlos já foi até trocado. A comparação não faz o menor sentido. É moeda de troca. Mas existem as moedas de trocas que renderam na temporada, o Dodô rendeu, gente. O principal clube que quer o Dodô é o Fortaleza, também. É óbvio. Onde é que está o Alex? Alex Silva. Mas são moedas mais fracas. Você pegou um nome que a gente citou no programa. Eu tô pegando os que tem. De outros. Não são os que tem, não. Tem jogador titular que pode ser moeda de troca. Eu tô falando, a moeda de troca do Atlético tá no time titular. Mas você tá falando óbvio. Você acabou de falar que tem que ser criativo. Aí quando a gente fala de outros jogadores, não, isso não serve. Tem que ser só... Aí é muito fácil você pegar qualquer um do time titular que você vai trocar mesmo. Eu tô dizendo que vai ser difícil. Aí você não precisa ser criativo, não. Qualquer um. Não. Eu estou dizendo que vai ser muito difícil para o presidente Sérgio Sete Câmara. Vai ser muito difícil para o Marques. Muito. Porque ele vai ter moeda de troca. Vitor, ele vai trocar o Vitor. Emerson vai ser vendido, possivelmente. Leonardo Silva e Maidana. O Maidana eu não sei se vai ser vendido. Leonardo Silva vai renovar. Deve renovar por um ano aí. Renovar por um ano, eu acho que está até tudo certo. Maidana eu não sei. Fábio Santos, você vai trocar o Fábio Santos? Ele vai trocar o Elias, pode trocar o Elias, ele pode trocar o Adilson, ele pode trocar o Galdesani, que ainda não é dele. Que ainda não é dele. O Galdesani, que ainda não é dele. O Terence, vai trocar. Vai trocar esse jogador, vai trocar o Ricardo Oliveira. O Curitiba é um time que subiu, que não subiu, que está jogando a Série B, que pode se interessar pelo Dodô e entregar o Galdesani para o Atlético. Olha aí o Dodô servindo como moeda de troca, tá vendo? É um time de Série B. Agora, o Atlético não vai pegar. Por que vai pegar jogador titular? Você pega aqui, na mesma cidade, o Cruzeiro. Vai ter que pegar jogador reserva. O Cruzeiro não quer trocar Thiago Neves. Ele não quer trocar o Robinho. Ele não quer trocar o Arrascaeta. Ele vai ter que pegar o Bruno Silva, que não jogou nada, mas que tem clube interessado, que não jogou absolutamente. Mancoejo, que ninguém quer. Talvez no mercado sul-americano alguém queira. É isso que vai ter que ser. Não é um jogador titular. Eduardo, uma discussão nossa. Boa noite a todos. Vocês não estão me entendendo, mas essa discussão aí, eu acho que não é a moeda de troca que eu gostaria de focalizar. É quem o Atlético emprestou para ganhar a cancha e que pode ser aproveitado. Acho que pouquinho. Isso aí é que é o interessante, porque eu não estou vendo ninguém. Faz de brincadeira. No Cruzeiro também, quem?
Hoje à tarde, na nossa discussão hoje... O Cruzeiro, o Itaí falou que são 2. Eu acho que vai ser o Fabrício Bruno e o Brian, o lateral esquerdo, inicialmente. São 2. Porque hoje, gente, não... Hoje, o que a gente estava discutindo... hein? 2 assuntos que nós discutimos lá hoje à tarde, inclusive o Marcelo participou ao vivo com nós lá, no programa Gastrobol, mas é o seguinte, primeiro, nós colocamos jogadores que são possíveis de moedas de troca, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. O Atlético só pode tirar do time titular, isso que você acabou de falar. O América, idem. Eu discordo. Alguns jogadores, o Atlético, para mim, só pode tirar titular para compensar jogador. Porque não adianta o Atlético hoje trazer jogador, eu estava falando lá hoje, que não seja jogador cascudo, com experiência e vencedor. Porque senão não vai na Libertadores caminhar para... O Atlético tem um Marcos Rocha que vale 2 milhões de euros, que ele pode trazer um grande jogador do Palmeiras. E não é titular do Atlético. Pode valer mais. Marcos Rocha, não estou discutindo. Pode valer até mais de 2 milhões. Não está discutindo por quê? Ele é do Atlético. Gente, eu estou dizendo que o Sete Câmara vai ter dificuldade nisso aí. Quem não vai ter? E ele precisa... Acabou, Eduardo. Mas quem não vai ter dificuldade? Eu acho que a dificuldade do Atlético ela é muito maior, mas muito maior que a do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem um time pronto. Mas eu estou dizendo Eduardo, você não está querendo entender. Para trocar. Peraí, ou eu não estou querendo entender, ou você não está fazendo. Aí eu vou falar, Ezequiel, ele tem mercado. Bruno Silva, aqui no Brasil. Bruno Silva tem mercado. Mancoejo tem mercado. Quem mais que está no Cruzeiro que pode virar? Falou que tem um monte, você deve saber. Só centroavante ali tem 3, 4. O Marcos tem mercado lá fora. Tem mercado. O Sassá tem mercado. Eu estou dizendo mercado em Portugal. Lembrando que o Barcos fica sem contrato no meio do ano. O Cruzeiro não vai fazer nada com o Barcos. Ou renova ou perde. Não tem troca com o Barcos. Meio do ano acaba o contrato. O Sassá, esse tem um baita mercado e o Cruzeiro pode fazer uma boa troca. Os outros, eu discordo de todos. Ezequiel. Até porque está todo mundo atrás de 9 aí. E o Cruzeiro precisa de jogador para compor elenco. O Atlético precisa de jogador para chegar e jogar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O Corinthians está louco atrás do camisa. Essa é a grande diferença. O Corinthians está atrás de um camisa 9, igual você caça comida quando está com o Sassá tem mercado em todos os times do Brasil. É um jogador que poderia... O outro assunto, Afonso, que eu discuti hoje à noite, que eu vi a detentora dos direitos da seleção brasileira, né, do Campeonato Brasileiro, a Globo falando a respeito do ano que vem, da fórmula da queda e da subida dos times a nível financeiro. O time que cair para a segunda divisão, independente se é Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, o ano que vem, ele vai com 8 milhões e meio, a mesma cota dos times da Série B. Isso a gente discutiu. Entendeu? Então quer dizer... porque os grandes, quando caem, mantêm a cota por um ano. Por um ano. Aí isso acabou. Agora sério que acabou. Agora complicou. Agora complicou a situação. E a partir de 2019, os clubes que adiantavam 100% da não cota, vai poder mais adiantar. Agora só pode adiantar 40% da cota. Mas já tem cota adiantada até 2022. O resto é variável. Já tem cota adiantada até 2022. Isso quer dizer que como quase todos os clubes brasileiros estão numa situação complicada, sem dinheiro, isso que o Eduardo está falando aqui é o mais correto. É usar até o que não tem dentro de casa para fazer isso quer dizer que a detentora dos direitos também está no pau da goiaba. Aí foi o que eu falei a respeito do Marcos como gerente de futebol do Atlético, do Marcos. Diretor de futebol. Por quê? Porque o Marcos hoje, eu não sei se ele pode ter sido um excelente jogador, pode ter um bom relacionamento lá dentro. Ele foi um excelente jogador, tem um ótimo relacionamento. Mas estou dizendo, agora, para poder lidar nesse mundo, que eu chamo de mundo cão, com empresários, para negociar em pessoas de jogadores de valores, será que o Marcos tem bagagem para poder chegar? Olha, bagagem ele não tem nenhuma. Pois então. A gente tem que saber como que ele vai aprender com essa nova... O que precisa, como o Atlético mais precisa, é alguém que dê uma distância para o presidente continuar administrando o clube e que é alguém que tome conta da parte do futebol. Onde é que está esse cara? É essa a questão. Onde é que está esse cara? Hoje o presidente deu uma entrevista. Hoje o presidente deu uma entrevista na 98, no UFC. Eu vi. E ele falou que procurou. Ele procurou um nome, ele não quis dizer quem, mas foi o Rodrigo Caetano, e não conseguiu. E como não tem outro, e não tem outro mesmo, o Marco Aurélio põe o Atlético não quer. Mas o Atlético não quer. Mas o Atlético não quer. O Tinoco falando só. O Atlético não quis o Marco Aurélio, o Atlético quis o Rodrigo Caetano. Não conseguiu, vai tentar o Marcos. E sinceramente, não tem outro. Não tem outro nome. Aí o Atlético vai tentar com o Marcos. É um risco. É um risco altíssimo, mas não tem outro nome. Isso aí é um ninho de cobra, porque eu achava que o Galo ia dar certo.
pelas passagens dele, por ser jogador, ser ex-atleta, ser da seleção brasileira. Quer dizer, ele fez um monte de apostas que não deram certo. Nessa do lateral direito, por exemplo, ele deu uma aposta que foi certa. Já do Edilson, né? O centroavante também. De quem? O centroavante que veio aí. Isso que foi recomendado até pelo titular mesmo. O Denilson. Denilson, desculpe. E esse aí até agora não deu fruto. O Alexandre Galo tinha um problema muito sério, Maurício, que era o relacionamento como ele era visto no mercado. E aí eu já sabia antes e eu tinha, desde que o Atlético anunciou, eu tinha certeza que não daria certo, pelo que eu sei dele no mercado. Mas você tem que ver o diploma dele, pelo know-how dele, era para ter, né? Só pessoalmente é não agradável. É uma profissão carente, quem está bem, está ganhando muito dinheiro, e é difícil tirar. Mas se você fazer uma análise aqui no futebol mineiro, quando o Cruzeiro perdeu o Maluf, né, quando o Maluf saiu, olha quantas pessoas passou no Cruzeiro, até chegar o Alexandre Matos. O chefe. O Cruzeiro afundou. O chefe. Ele afundou nessa questão. Okay, mas e para substituir um camarada mas você pegou, com a filosofia e com o conhecimento, é complicado. Mas você pegou o Maluf. O Maluf é como, deixa eu colocar aqui no nosso futebol brasileiro. O Maluf é como, para o Palmeiras, qual o melhor jogador do Palmeiras hoje, na opinião de vocês? Dudu. O Maluf era o top. O Atlético poderia ter feito, até o próprio Cruzeiro, não sei se o Maluf aceitaria. Maluf, esse cara vai ficar do seu lado aprendendo a trabalhar. Durante o tempo que você estiver trabalhando aqui, o Maluf podia falar, opa, eu não vou criar cobra para me picar. Mas você vai pegar? Peraí. Esse cara vai ficar aprendendo. Mas ninguém fez isso. Então, o que eu acho é o seguinte. O Eduardo falou de Rodrigo Caetano. Aí você falou de Marco Aurélio. A gente fala de Alexandre Matos, que está casando hoje. Está lá na Bahia casando. Casou esse final de semana. Casou. Não é hoje, não? Não. Então casou, parabéns. Segunda-feira, né, dia de casa. Está na lua de mel. Aqui, veja bem. Não tem e não é peça fundamental. O Sérgio Sete Câmara, eu não estou passando a mão aqui, porque eu já sabia que o Marcos seria diretor em 2019, no primeiro dia que ele ocupou o lugar de diretor de futebol no Atlético. Vocês podem acreditar ou não? E eu falei isso para você sempre. Hoje o presidente deu uma entrevista e falou que tentou, fez uma proposta e não conseguiu. Só uma segunda opção. Eu vou de novo ter, ele me cobrou isso lá na festa de fim de ano, mas eu falo na cara dele. Eu vou de novo falar como que ele tentou. Eu tenho certeza que ele tentou, o Rodrigo Caetano falou que ele tentou, e o Internacional também falou que ele tentou. Ele pegou o telefone, ligou para o Rodrigo Caetano, falou, Rodrigo Caetano, o Atlético tem um projeto assim, estamos na Libertadores, você vem para fazer isso, e a gente pode te pagar R$100 mil por mês. Estou falando um número, falei que ele falou 100 mil não. R$100 mil por mês. Rodrigo Caetano, muito obrigado, presidente. Eu fico envaidecido, foi uma honra receber o seu convite, mas eu ganhei 500. Também não estou falando que ele ganhou 500. A tentativa foi mais ou menos assim. Eu vi mais ou menos, mais ou menos assim, para justificar a permanência do Marcos. E eu vou continuar pensando assim. Eu também não concordo, mas eu não tenho paciência mais para discutir. Eu também não. Eu vi a entrevista da imprensa lá pela 98, o Eduardo conversou com o pessoal ao vivo, o Atlético fez várias tentativas, já tinha alguém que dava até quase como certo. O Rodrigo Caetano praticamente aceitou a proposta. Foi lá e renovou com ele, segurou. O Inter fez de tudo e segurou. O Alexandre Matos, quando o Gilvan pegou ele lá no América, trouxe ele para o Cruzeiro, vocês devem lembrar muito bem disso, era quem? O Gilvan. Ele era o diretor de futebol do Cruzeiro? Não, do América. O Gilvan pegou ele e hoje ele é um nome forte no Palmeiras. O Gilvan acreditou, entendeu? Mas era uma pessoa que trabalhou, que o Gilvan, inclusive ele deu uma entrevista e falou assim, olha, está sendo ingrato quando ele saiu, porque quem fez ele foi eu ensinei ele a fazer. Agora, será que o presidente do Atlético pode falar igual o Gilvan falou, eu vou fazer o Marcos? Não, ele não deu essa entrevista não, ele falou para os amigos. Não, ele falou para os amigos. O Gilvan saiu, olha, Afonso, eu não posso falar. Ele falou, quem fez o Gilvan, quem fez o ensinou ele, o Gilvan falou, Afonso. O Gilvan, então vou te falar, o Gilvan disse o seguinte, e disse até hoje,
Ele está lá vendo o programa. Eu sei. E ele diz até hoje, o Alexandre Matos trabalhou comigo e com a minha equipe aqui no Cruzeiro e aprendeu. Não foi eu fiz ele. Hora nenhuma ele falou isso. Olha, gente, Hora nenhuma. Eu acho que vocês estão dando muito valor a essa figura. É isso que eu estou falando. Mas é uma figura importante hoje no futebol. Olha, é uma figura. Só rapidinho. É uma figura que o Eduardo Maluf chegou no Atlético, o Atlético ganhou que nunca tinha ganhado. É uma figura que quando o Eduardo Maluf chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro voltou a ganhar o que estava há décadas sem ganhar. É uma figura que nos últimos 6 campeonatos, um diretor papou 4. É importante. Não, é importante. Eu acho que hierarquicamente é presidente técnico, principalmente. O resto você pode fazer sim. O Marcos, o Atlético, inclusive, tem uma dívida. Se o Marcos for inteligente, ele é inteligente. Ele entrar no esquema, ele vai. O Marcos está no meio há muito tempo. Vai pegar uma Libertadores agora, tem que contratar cascudo e gente de peso. Você acha que é o Marcos que vai contratar? Afonso, então quem vai contratar? O que está fazendo o diretor de futebol? Quem vai contratar? Mas ele tem informante. Ele está fazendo. Ele vai ser comandado? Ô Matos Além, o Marcos pode pegar uma lista de grandes jogadores? Não, quem assina o cheque é uma coisa, Afonso. Agora, quem vai procurar, vai negociar, quem vai discutir, quem vai sentar. É difícil procurar e negociar? Tem que ser o diretor de futebol. Então, então presta atenção. Eu vou fazer minha culpa aqui, porque eu sou um cara, eu me entendo como um cara justo. Eu me entendo como um cara justo. Não estou desmerecendo o Marcos. Aqui, entendeu, Eduardo? Todo mundo está metendo um cacete no Alexandre Galo. E eu fui um deles. Eu meti um cacete no Alexandre Galo no início dele. Mas depois eu vim aqui e falei, opa, a gente tem que reconhecer o trabalho do Alexandre Galo em muitas contratações. Em muitas, ele acertou em muitas. Vamos fazer o meia-culpa, eu falei aqui. E eu ouvi muita gente da imprensa, o Alexandre Galo, mas saiu daqui execrado. Por problemas já falados, todos que foram falados, e tem gente que fala mais. O trabalho do Alexandre Galo foi péssimo. Com respeito a gente tem as informações de números de contratações de 12 jogadores que não são utilizados e que ganham mais de 180 mil por mês. Isso é um absurdo. No final do mês são 2 milhões de reais para 10 jogadores. Do Alexandre Galo. Claro, minha não é. Não, é do presidente. A minha não é. Não tem autonomia. O senhor não é, mas a do presidente. Ele não tem essa autonomia, não. Ele não tem essa autonomia, não. O Marcos, por exemplo, pode ser um bom Então, hierarquicamente, o Atlético, então, virou casa. Quem manda é o presidente. Eu vou citar o caso do Denilson, que o presidente falou. Ninguém me contou, eu ouvi o presidente falando. O caso do Denilson, que recebeu um contrato de 5 anos e que ganha esse tipo de salário que o Eduardo falou. Ele contou o caso do Denilson, que ele foi informado, não só pelo Alexandre Galo, mas por muita gente do esporte, inclusive graduada como diretor de futebol, de que era um jogador promissor, investe nele, é um jogador jovem, promissor, que passou por campos europeus. E não deu certo. Estou te dizendo o que ele falou. Que passou por campos europeus. Mas você vai engolir? Eu sou obrigado a engolir isso que ele falou? Não, eu estou falando o seguinte. Ele errou feio. Eu vi o Denilson jogar. O Galo. Eu vi o Denilson. É claro que é o Galo. O Galo é o principal. Quem era o diretor lá? O Galo é o profissional, é o executivo, ele recebe para isso, o presidente está ali. O presidente ele precisa acreditar no nome de Se pegar só do Galo, tá certo, mas eu vou falar. O presidente, se não quiser, não contrata. Então vocês estão me falando aqui que quem contratou, montou o time do Cruzeiro foi o Wagner Pires de Sá. Não, foi o Giovanni Pintabares. Não, estou dizendo, as contratações desse ano foram todas do Wagner. Eu fico imaginando o Wagner assistindo o jogo. Esse rapaz é bom. Não é um cara só, não é só o Galo, não. Dizendo isso. O Marcos pode muito bem discutir, pegar opinião aqui. Eu vou falar, eu não posso falar. Vou acabar de falar agora, por favor. O Marcos eu não posso falar. O Atlético tem uma dívida para com o Marcos. Que dívida? Isso não tem nada a ver, Maurílio, com futebol, não, Maurício. Que dívida de gratidão. Gratidão? Ele é profissional da sua parte, Maurício. Eu vou te falar, estou falando o seguinte. O Marcos é que tem se escolher um outro cara, vamos escolher gente da casa, gente que sofreu aqui com a gente. E outra coisa, eu não sou muito admirador dele pessoalmente, não, até porque eu não conheço muito, mas era admirador como jogador de futebol. Mas foi um cara que ficou no Atlético, jogou sem receber muito tempo,
Ele tinha Sem direito sem receber. Eu cobri o Atlético durante a vida do Marques inteira. Quando o Atlético foi rebaixado... Eu cobri o Atlético durante a vida do Marques inteira. Eu não recebia. Inteira. Quando o Atlético inteira. foi... O Atlético foi rebaixado... Uma coisa que você não sabe. O Marques, quando tinha direito para receber do Atlético, o Atlético mandou ele para a justiça para ganhar tempo. Aqui, o Marques tem... Para ganhar tempo. O Marques tem um... mandou ele embora. O Marques tem um procurador, um assessor, um representante que jamais... Tinha, né? Jamais... O Aurélio está com ele até hoje. O Aurélio jamais permitiu que o Marques ficasse sem receber, que desse o tiro errado. O Aurélio, e eu conheço bem, e eu acompanhei o profissional Marques no Atlético durante a participação dele inteira como setorista do Atlético. Bom, então você ficou Como mal setorista informado da na Atlético. época. Não fiquei não. Foi noticiário, foi brasileiro. Ah, não foi não. O Atlético mandou o Marques entrar na justiça para ganhar tempo porque não tinha dinheiro. Aqui. Depois o Marques foi chamado de volta, fez um acordo de conciliação depois que a causa já estava na Justiça do Trabalho. Entendeu? Maurílio, isso agora eu estou fazendo outra história, mas estou dizendo que ele é um cara do meio. Aqui, o Gilberto Silva. Ele é um aventureiro, é isso que eu estou falando. O Gilberto Silva saiu do Atlético com o salário em dia, tudo em dia. E foi para a Justiça. Ele queria hora extra na concentração, ele queria hora extra na viagem. Aqui, foi para a Justiça. Agora vou falar. Não, o Gilberto não fez isso. Você viu? Você viu o processo? Ele falou. Você não viu. Ah, mas você viu do Marques. Ele pediu hora extra. Do Marques foi noticiado até. Do Gilberto Silva foi noticiado. O quê? Gilberto Silva foi noticiado. Pediu hora extra. Inclusive perdeu. Quem noticiou do Atlético foi gente do Atlético. Do Gilberto Silva também, né? Não, o Gilberto Silva é advogado, quando entra na Justiça para direito trabalhista, ele inventa muita coisa. Maurílio. Agora, salário retido, Maurílio, é pago de pagamento mesmo. Eu concordo com você até a página 5. Não tinha o dinheiro para pagar. Maurílio, só um minutinho. Eu concordo com você. Você tem a mania de ouvir os dirigentes e acreditar naquilo que os caras falam. Eu tenho a mania? Tem, você tem. Eu tenho a mania de desconfiar. Desconfiam porque eu tenho medo. Então deixa eu dar a minha informação. Porque é o seguinte, tudo que se fala hoje, que se noticia, ainda mais com fake news aí, os capeta, tudo que se joga para balão de ensaio, todo mundo engole. E eu já tenho 50 anos, você também tem. Tá bom, mas você está cansado. Você é o dono da verdade? Não sou, mas não como gato por velho. Mas então você compra e fica quieto. Você fala uma coisa, desfala depois. Eu não desfalo nada. Não falo. Eu não desfalo nada. Deixa eu dar meu repetitivo. Eu vou repetir o que eu falei pro Léo Silva, porque o Maurílio, eu acho que ele vai virar padre. Não. Ele vai sair daquele, ele vai virar padre. O Atlético não tem que ser reconhecido ao Marques coisíssima nenhuma. Hora nenhuma, em momento nenhum. Em momento nenhum. O Marques ganhou e ganhou muito bem. Ele era um dos maiores salários do Atlético na época dele. Muito bem remunerado. Como dizem do Léo Silva, o Atlético não tem que ser reconhecido ao Léo Silva hora nenhuma. O Léo Silva é extremamente bem remunerado. O Atlético tem que reconhecer o grande jogador Léo Silva, renovar o contrato dele por um tempo que ele aguenta, fisicamente, profissionalmente. Nada de gratidão. Nada de gratidão. É o profissional Léo Silva. Agora o Marques, vou voltar ao Marques. O presidente Sérgio Sete Câmara não fez nada em reconhecimento ao Marques. Ele fez, eu vou falar de novo, o caminho. O caminho. Não quero que ninguém concorde comigo, vou colocar o meu posicionamento. O caminho dele com o Marques foi o caminho da economia. Foi o caminho que um diretor de futebol que ganha 500, o Marques está ganhando 80. 80, 100 no máximo. Porque não tem outro. Se tiver. Então, foi o caminho. Esse foi o caminho. Como foi feito com o Domênico Bering, há um ano atrás, que o Calil e o Nepomuceno chegaram e falaram: Domênico, você tem que assumir. A direção de futebol não tem outro nome. Você tem que assumir. O Domênico falou perfeitamente. Em consideração a vocês, eu assumo, mas não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou executar nada. Assumiu. O Marques assumiu com condições de trabalho e de poder virar um grande diretor de futebol. Afonso, grande diretor de futebol. Eu tenho direito à tréplica aqui pelo seguinte:
Eu falei que o Marques é prata da casa, é um jogador que foi homenageado, que fez 300 jogos. Ele não é do prata da pelo casa. Atlético. Não. É prata, ele não é prata da casa. Não é prata da casa, veio do Corinthians para cá, mas identificou com o Atlético a ponto de ser agora ungido à condição de diretor de futebol. A questão é o seguinte: ele teve problema, sim, senhor, com o Atlético. Foi para a Justiça do Trabalho, o Atlético procrastinou, pôde que não pôde, até porque não tinha condição financeira para pagar, entendeu? Agora, também tirou, essa parte aí... Quem tem que ser agradecido é o Atlético? Não, ele também tem que ter essa parte. E daí? Me ajuda aí. Quem que elegeu ele foi a torcida, não é? E por que elegeu ele? Ele era ídolo. O que você tá ele era ídolo, a torcida gostava dele. Se as coisas acontecerem do jeito que você está falando e que eu estou vendo aqui nas redes sociais, com o pessoal que está vendo o programa agora, está participando e mandando mensagem aqui, ao vivo, né, no canal aqui do YouTube, se no Atlético é o presidente que contrata, se no Atlético o diretor de futebol não tem nenhuma razão de ser, igual vocês estão fazendo, tentando colocar aqui, pode Ninguém falou isso aqui, não. Eu falei. Dá se entender? Não dá se entender na sua cabeça. Na sua cabeça. Não, é só a sua cabeça. Olha aqui. Só a sua cabeça. Se ele não contrata, quem contrata é o presidente, foi o senhor que falou aqui agora. Quem contrata é o presidente. Ele só falou que a responsabilidade tem que ser dividida. Aqui. Eu queria ver um maluco você aceitar uma coisa dessa. Eu tô falando que Eu tô falando que não é o Galo. Mas o que ele está dizendo é que se o Galo contratou o Denil, se o Sete Câmara falar isso, eu não quero, não vim. É Galo. Tá difícil você Ele pode não pagar. Ele pode falar que não quer. Tá difícil você entender Fala isso? isso para um diretor com autonomia e com autoridade. Peraí, eu vou desenhar pra você aqui, ó. Fala Eu vou isso desenhar. com um Caetano. Fala isso com Quem fala com quando ele bate com a cara na porta toda hora. Isso acontece. O Rodrigo Caetano bate com a cara na porta toda hora. O Alexandre Matos pede benção pra Leila. A Leila sabe mais do que ele. Ela é mulher da caneta. Entendeu? Ela é mulher da caneta. Mas é ela que resolve. Tira o Alexandre Matos da caneta. Tira. É só a Leila fazer assim, ó. O que tem que ser... O que tem que ser discutido é que hoje o executivo de futebol, o diretor de futebol, ele é braço direito de um presidente. E se ele faz um trabalho faz um trabalho mal feito, vai refletir no presidente. Então, se o presidente errar nesse nome, ele vai lá na frente, ele vai sofrer as consequências. Você vai separar os jogadores que é do presidente, vai separar os jogadores que é do diretor de futebol quando eu chego lá. Infelizmente, você está pensando com a cabecinha que, pelo amor de Deus, eu vou voltar a falar. O Galo não foi o único culpado. Ponto. Definitivamente não foi. Claro que não. Não foi. Ele tem méritos. O Galo tem méritos nesse time do Atlético que está aí. Tem o Ricardo Oliveira. Aqui, ele tem. O Roger Guedes, há pouco tempo. O Emerson, que é o Atlético que deve fazer o maior dinheiro. Foi uma grande contratação do Alexandre Galo. Então é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, tem muitos erros. Quero dizer que o Marques foi o atalho do Sérgio Sete Câmara, foi a maneira que ele encontrou e que ele pode arcar com ela, que ele pode bancar, e eu torço para que dê certo. Então a gente torce para que dê certo. Mas que só vai dar certo porque o Rodrigo Caetano não deu certo. E o Marques, aí eu começo dúvida. O Marques tem todas as condições, o Maurício já falou isso, eu vou repetir, tem todas as condições de acertar. Ele não é burro, ele tem bom relacionamento e ele aprendeu muito. E eu disse isso aqui outro dia, se o telespectador que está acompanhando a gente, observador, vai lembrar, eu disse como o Marques mudou. Eu lembro do Marques dando entrevista, eu, setorista, dando entrevista, era um Zé Ruela para dar entrevista. Eu lembro do Marques, deputado, nas plenárias, com uma dificuldade enorme para se comunicar. E eu vejo o Marques agora dando uma entrevista como gente grande, como diretor, como executivo, na base que estava, e agora eu entendo que é o ideal, não sei. É uma solução caseira. Eu acho até que dentro do espírito de economia, tem um cara que está lá, que identifica, está aí, está mexendo, já mexe na base, que era uma bagunça. Era um negócio de correr dinheiro, que era uma beleza. Se o Atlético tivesse um vice-presidente de só futebol, mais uma coisa. Qual é o outro?
se não for 2 ou 3 aí que tem aí, uma famosa. Não tem. Maurício, se o Atlético tivesse um vice-presidente de futebol que estivesse no futebol, como está o Itair no Cruzeiro, por exemplo, estou dando o exemplo do Cruzeiro aqui, o Itair no Cruzeiro, como está o Itair no Cruzeiro, o Lázaro Cândido, ele é muito mais ligado à parte jurídica do Atlético. É um grande atleticano, ninguém pode questionar o Lázaro, gosta de futebol, entende de futebol, mas não é esse vice-presidente de futebol. Tanto não é que ele não se mete a ser. No Cruzeiro, quem foi contratado para ser diretor de futebol do Cruzeiro chama Marcelo Dian. Que uns falam que agora ele é gerente, eu não sei o quê. Ele foi contratado para ser diretor de futebol do Cruzeiro. Ele é diretor e faz um trabalho calado, sem espantar ninguém. O trabalho. O trabalho de diretor de futebol, a nomenclatura dele é diretor de futebol, mas quem é o diretor de futebol do Cruzeiro? É o Itair. O trabalho que ele faz calado, ele não faz trabalho nenhum. Deixa eu falar com você. Ele não faz trabalho nenhum. Eu tenho no meu setor, que não é o futebol, eu tenho mais de 40 anos que trabalho. Eu fui executivo aqui em Belo Horizonte, de redes de casa, fui executivo de hotéis 5 estrelas aqui em Belo Horizonte, entendeu? Eu, como executivo, nunca permiti no meu setor de trabalho, nunca, que a decisão não fosse minha. Um camarada que chega a ser um diretor de futebol. Que isso, Chico? Que não tem autonomia. Que isso, Matusalém? Não estou dizendo para assinar o chefe, não. Quem é que tem, Matusalém? Você acha que o Rodrigo Caetano tem? Oi? Rodrigo Caetano tem? O Alexandre Matos tem? O Afonso? O Maluf não tinha. O Maluf também não tinha. Você ficou doido? Deixa eu falar com o senhor um negócio. Pode ter uma moral, pode ter. Se chegasse para alguns desses nomes que o senhor citou aqui, entendeu? Eu não vou falar não. A negociação do jogador envolve diretor de futebol, envolve presidente, envolve técnico, envolve o agente de futebol. Obrigado, Eduardo. Mas o diretor de futebol, a palavra... Final não é dele. Se ele apresentou, o técnico aprovou, tem que passar pelo crivo dele. O que ele está fazendo ali? Ele tem que fazer a negociação, ele que tem que fazer. É a função dele. Então, ele é o executivo de futebol para negociar. O presidente do clube, ele não é obrigado a saber negociar, conhecer o agente, fulano de tal. Aí lá no Internacional... Vou mudar a pergunta, Eduardo. Aí lá no Internacional buscar o centroavante. O presidente não é obrigado a ir lá buscar o centroavante, ele tem o diretor de futebol dele que vai fazer isso por ele. Aí o diretor de futebol vai chegar com o nome, valor, pegar o agente. Passou pelo técnico. Você está aqui, ó. Afonso é o presidente. Deixa eu só terminar. Afonso é o presidente. Você fala o tempo todo, deixa eu falar. Afonso é o presidente, eu sou o diretor de futebol. Você é o jogador, Maurílio é o agente, é o seu agente. Eu vou sentar aqui, vou chegar ao presidente. Esse é o fulano de tal, o jogador, aqui o agente dele. Ele está pedindo X, Y, Z. Ele vai chegar ali com a planilha que o Fabel no Atlético, o diretor financeiro, passa e fala, ó, não dá. Infelizmente ele não dá, tá fora. Aí entra um outro elemento. Primeiro, a necessidade do time, quem tem que conhecer é o técnico. O técnico ou a imprensa vai julgar tanto, entendeu? Porque é isso que acontece no futebol brasileiro. Vai falar, tá faltando um zagueiro, tá faltando um zagueiro, tá faltando um zagueiro, e está faltando um zagueiro. Sim. O técnico fala, eu preciso de um zagueiro. Sim. Apresenta para o diretor os possíveis reforços que o técnico quer. Sim. Daí o diretor é obrigado a fazer a negociação, vai apresentar para o presidente. Claro. É isso que eu estou dizendo. Sim. Se o diretor não tivesse autonomia para poder fazer, ele que vai fazer. O que ele está fazendo? Ele vai fazer. Mas a palavra final é lante. Não, óbvio não, porque não é isso que você está falando, não. Eu não estou falando isso? É sim, Matusalém. É isso que você não tem capacidade de entender. O diretor vai fazer toda a negociação. É isso. Mas se o presidente virar e falar, isso que eu falo. Tem grana, eu acabei de falar, o Marques tem toda a condição para virar um bom diretor. Agora, acabei de falar, um bom diretor está subordinado e só faz negócio. O diretor não apresenta com recurso, A gente tem cara pode dizer, não, pode dizer que o diretor de futebol pode dizer assim, ou ele ou o presidente. Não é isso, não. Mas ele tem que buscar recurso, ele tem que apresentar soluções. Mas essa é a essa é a função dele. Ele é pago para isso. Ele é empregado. Agora, o Ronaldinho, o Atlético contratou o Ronaldinho porque o Cuca indicou, o Calil foi lá e o Maluf não participou de nada. Foi Cuca, Calil. Uma decisão é praticamente única. Você acha que o Maluf o Calil é isso? Não. O Calil é um presidente da história do Atlético para poder fazer isso. Agora, todos fazem isso. Todos fazem isso. Você tem um técnico que não tem compromisso, não vou dizer compromisso. Quem contratou o Marcelo
Marcelo Oliveira para treinar o Cruzeiro? Ô, Matsané, a última entrevista... Foi o Gilvan. Aí o Alexandre Matos. Por que não foi ele? Mas tinha o crivo do Alexandre Matos também. Não, crivo! Não precisa não! Porque foi feita uma pesquisa na época e a título do Cruzeiro não aceitava. Não. Você acha mesmo que o Gilvan chegou, Alexandre Matos, eu posso trazer? Você acha que tá brincando? Ele simplesmente chegou, Alexandre, continua procurando aí o treinador, o Marcelo Oliveira. Você acha que o Calil pediu uma luz para contratar o Ronaldinho O Gaúcho? presidente é um boneco, é um polichinelo. Você acha que é isso? Isso é uma exceção não vira regra. É isso que nós estamos falando. Uma exceção não vira regra, é isso que eu estou falando. O presidente Calil é um Calil. Nunca tem regra e sempre tem exceção. Mas o que o Calil fez, todos os outros presidentes vão fazer também. O presidente que tolerar isso é um fantoche, é um factoide. Porque quem manda é ele. Ele não conhece, quem manda? Você já viu o caso da... Se eu botar meu time aqui, eu vou poder jogar. Pera, general, a gente está perdendo um tempo com uma coisa que o Brasil inteiro, o mundo inteiro sabe. O mundo inteiro sabe que o diretor de futebol, quando ele existe em algum lugar, ele é um fator. O diretor, é um funcionário, ele é empregado. Meu Deus do céu. O diretor de futebol, quando existe, é empregado. E o técnico não é empregado também? É empregado do diretor de futebol. Vai se meter na área dele. Mas Matusalém, eu como presidente, eu vou buscar um executivo de futebol, um diretor, para ele me auxiliar no intercâmbio com outros agentes, com outros clubes. Porque eu não sou das vezes você vai ter porque eu não sou obrigado a entender disso. Para poder chegar e parar nele. Não chegar no Não, Matusalém. O Alexandre Galo. A última decisão é do presidente. Um dos grandes erros do Atlético é as coisas passar direto no presidente do Atlético. Os presidentes de clube, antes de serem presidentes, eles não estavam mexendo no meio, contratando jogadores, eles não eram diretores, eles eram advogado, médico, torcedor. Fica lá porque gosta e porque conhece. Então, mas aí ele precisa se cercar de gente que sabe. A gente está aproximando aqui do final do programa e, infelizmente, mas eu vou colocar o telespectador no WhatsApp aí agora. Eu quero agradecer à Elive, ao BMG, Marieta, Posto São Pedro, Silva Advocacia, Direito de Trânsito, que a gente fala sempre aqui dos nossos parceiros, Fábrica de Móveis Assépticos, o Mr. Kreb do chefe aqui que está doido hoje, Banco Inter, 100% digital, a Pedrinho Baterias, meu amigo Wallace, Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Coloca aí na tela para nós o WhatsApp, por favor. Boa noite, pessoal. Aqui é o Júnior do Centro. Estou ouvindo o debate aí. Eu acho que está faltando entendimento de qual que é o papel do diretor de futebol. O papel do diretor de futebol é justamente fazer essa pesquisa, olhar como que o atleta foi nos clubes anteriores, consultar. Eu acho que esse não é o papel do presidente, não. A responsabilidade pela montagem do time do Atlético não foi do presidente Sete Câmara, foi do Alexandre Galo. Ele foi contratado para isso. Eu acho que está tendo uma dificuldade de entendimento dos papéis de cada um. Bom, um abraço, obrigado pela sua participação. Da minha parte, nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade, mas a sua opinião foi dada. O Alexandre Galo, ele monta tudo. Se o Sete Câmara falar, não quero, ele não auxiliar, gente. Exatamente. E todo presidente de clube, ao contrário do que muita gente pensa, ele pode entrar não sabendo nada, mas burro para chegar a ser presidente de clube, a pessoa não é. Você quer o melhor exemplo? A pessoa não é. Aí ele vai se informar. Se levar um Zé qualquer para ele contratar, e ele contratar só na palavra do diretor, não contrata. Você quer o melhor exemplo? Quem contratou o substituto do Thiago Largue? Leverkusen. Quem contratou o Leverkusen? Quem contratou o Leverkusen? O Alexandre Galo nem ficou sabendo que ele estava lá. Mas o cara já estava queimado no Atlético quando ele nem ficou sabendo. Ele já não tinha autonomia nenhuma. Nem ficou sabendo. Pode falar para isso. Ele era o diretor. Pode falar dele, na verdade. A imprensa já tinha derrubado ele antes dele sair. Aqui, imprensa não derruba ninguém. Derruba assim. Aqui, o Itaí. As críticas são muito pesadas. O Itaí Machado. Tem mais algum WhatsApp aí? As críticas. O Itaí Machado contrata, faz boas contratações, até agora tem feito boas contratações como vice-presidente de futebol. Olha, ele fala com o Marcelo Jean, se ele quiser, se ele achar que deve falar. Porque a notícia que o Marcelo Jean dá lá na Toca é de treino
de eventos e de que está acontecendo, de contratação. O senhor está lá? Nunca. O senhor está lá? Nem eu. O senhor está lá acompanhando? Eu ouço entrevista dele. E você está lá? Ele é o setorista lá. E você está lá? Afonso, não desmerece o trabalho do senhor. Você está lá? Não desmerece, não. Você está lá? Sobre as contratações do Itaim Machado, há controvérsias, né? Porque nenhuma deu certo. A questão é Não, eu não estou dizendo que deu certo. Até o vice-presidente é subordinado ao Qualquer presidente. empresa que não tiver uma hierarquia profissional está fadada ao fracasso. Coloca aí, Está pode fadada ao colocar. fracasso. Cada um do seu Coloca aí, ó. Até a câmera. Boa noite, pelo amigo Santo Antônio. Queria saber se o Marcos Rocha vai falar do Palmeiras mesmo, ou se o Palmeiras vai mandar 2 jogadores para cá, que eu ouvi falar que iriam e o Guerra e mais um aqui para Belo Horizonte. Aí lá voltou. Abraço. Um abraço, meu amigo. Isso nem o presidente sabe ainda. A tendência é que fique, mas o Palmeiras vai protelar até quando. Isso nem o presidente sabe ainda, O mas... Marcos Rocha falou que quer continuar lá. São Paulo. E aqui O Marcos Rocha não vai voltar para o Atlético. Aqui, o ó. ciclo dele acabou. Aqui, eu tenho autonomia no programa e o diretor da TV, se eu extrapolar minha autonomia, ele me põe no olho da rua. Não, Balãozinho. Ele me põe no olho da rua. Entendeu? Tem que haver, Aqui, toda empresa tem que ter isso. diretor de futebol é empregado, subordinado, como é treinador. Treinador, olha aqui, o Tele falava assim, aqui, ó, o Tele Santana, que Deus o tenha em bom lugar, ele era um treinador diferenciado, mas também só fazia se o presidente falar, tá certo. Tá certo? Isso é hierarquia. Tá certo? É assim que vai ser. É assim. Quem paga, meu filho? E na hierarquia de um clube, a última palavra do presidente. E por isso que eu concordo com a palavra do presidente. Por isso que muitos clubes, Ou pelo menos deveria entendeu? ser. Tem uma péssima administração, uma péssima gestão. Aí é outra entendeu? história. Aí é Por quê? outra Porque justamente a hierarquia vira a casa da manjona. Ô, Marcelo, Cada um tem uma função. Deixa eu fazer uma pergunta. É como a gente. A cabeça tem uma função, Deixa eu fazer uma outra pergunta, mão tem Marcelo. outra. Se uma não respeita o outro, toma lugar, vira a casa da aqui, manjona. o programa está acabando, infelizmente, porque acontece isso, essas discussões, mas eu quero fazer uma pergunta para o Matusalém. Porque a importância é tão grande, e ele está tão atrelado a ela, porque ele conhece Rodrigo Caetano, Alexandre Matos e Marco Aurélio. E mais nenhum. Quem é o diretor de futebol do Flamengo? Aí mudou até o presidente agora. Quem é o diretor de futebol do Flamengo? Mudou até o presidente. Você não sabe. Agora, Quem é o do Fluminense? Não, eu não tenho Você não obrigação de sabe. saber, não. Quem é o do Vasco? Eu não Você tenho não sabe. obrigação de saber, Quem é o do não. América? Saiu. Você não sabe. Quem é o do Saiu Corinthians? Flamengo, agora foi Quem é o do Corinthians? Sabe o que Você eu não sei? sabe. Sabe o que eu sei? Quem é o do Deixa eu falar pra Palmeiras? você. Você sabe. Eu sei, é a necessidade do Clube Mineiro. Quando todos colocam nos jornais, nas revistas, na televisão, os nomes surgem. É claro, eu não sou obrigado a saber nem quem é o nome do Papai Noel que está chegando no Natal. Tem uma questão de forma aí. Não, você não é obrigado a saber. Dá uma opinião Tem assim, questão de chutar. forma aí que você não entendeu. O presidente, ele é eleito. É o associado que põe ele lá. Não adianta isso. O técnico, o diretor de futebol são empregados. Sabe com quem que o Cristiano Ronaldo está brigando? Maurílio, sabe com quem que o Cristiano Ronaldo está brigando? Sabe com quem? Com o presidente do Real Madrid. Mas era para estar brigando com o diretor de futebol do Real Madrid. Ele está brigando com o presidente do Real Madrid. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, tem um quadro que eu aprendi desde a época de Sebrae e de Senac, que é bem assim, ó, presidente, e todo o corpo de uma empresa. Se não funcionar redondo, entendeu? Se não funcionar redondo, Afonso, ó, cadeira abaixo. Mas você agora descobriu a pólvora. Não, não descobri não. Você descobriu a pólvora. Porque você está tirando a autonomia de quem tem que ter autonomia. Além, o diretor de futebol ele tem autonomia até chegar no presidente. O clube que tiver regularizado. O clube que tiver. Inclusive o Beto, o presidente do Recreativo, pergunta para ele se alguém manda sem a palavra dele. Ele foi diretor do Atlético. Você acha que era ele que dava canetado ou era o Ziza? Aqui acabou. Ó, o clube de futebol que tiver esse organograma que o Marcos Além falou, ele está quebrado, falido. Quebrado, então Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, chefe. Obrigado, Afonso. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Du. Tinha um monte de recado aqui para responder. O pessoal está babando aqui, ó. Esse pessoal que está concordando com você é baba-ovo seu. Não, estão concordando comigo, não. É baba-ovo seu. Eles são telespectadores, são que acompanham no YouTube. Tudo bem. Então, te acompanha só pelo fato de já está contaminado. Acompanha o programa pela sua cabeça. Está contaminado pela sua cabeça que pensa desse jeito. O Afonso hoje vai Grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, gente.
correm atrás das portas giratórias, das filas e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir. Tá nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha. A gente vai para onde quiser e não tem